O Brasil está entre os líderes de produção agrícola no mundo. E a cada ano é preciso produzir mais e mais alimentos, tanto para o crescimento da economia, como para alimentar uma população que se multiplica a cada dia. E a atividade agrícola aqui no país tem prejudicado muitas espécies animais. Pois um projeto de pesquisa da UPF identificou anomalias em anfíbios da região norte do estado. A partir disso, resolveu desvendar os motivos. Quer saber quais são? Então fica ligado no Uni Aberta, porque ele está só começando. O projeto de pesquisa Análises de Anomalias Morfológicas de Anfíbios no Norte do Rio Grande do Sul é coordenado pela professora Noeli Zanella. E é ela que recebemos aqui para falar um pouco sobre esse projeto. Mas antes de iniciar a conversa, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. Você conhece a origem dos agrotóxicos? Esses produtos foram desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial, sendo muito utilizados como arma química. Após as guerras, eles passaram a ser utilizados como defensivos agrícolas. Em 2002, a Anvisa criou o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, com o intuito de monitorar o cumprimento da legislação sobre o nível permitido de resíduos agrotóxicos nos alimentos. O programa visa garantir que o alimento chegue com mais segurança na mesa do consumidor. Oswaldo Vieira, chefe geral da Embrapa, explica a importância do uso do agrotóxico em lavouras na quantidade correta. O agrotóxico, que é o que se popularizou, que as pessoas falam bastante, ele está mais relacionado até uma forma pejorativa. Ele só vai ser tóxico se você não usar na forma adequada, se você não usar conforme as recomendações que o engenheiro agrônomo vai te dar. Assim como todo medicamento de plantas, né, como para nós também, existe uma recomendação, uma bula que a gente diz. Então, é isso que nós fazemos aqui na Embrapa, é isso que é feito também lá na UPF, na Faculdade de Agronomia. O que a gente faz? A gente vê o que é o recomendado para aquela planta, quanto teria que ser utilizado. O Brasil é considerado uma das maiores potências no setor agropecuário do mundo. Se encontra no topo quando falamos em comercialização de agrotóxicos, mas seu uso por hectare é baixo. Se a gente fizer uma relação, vamos pegar o que você usa hoje de produto químico e a área que o Brasil tem. O Brasil é o 7º país fazendo relação, uso de produto químico e área. Então, o Japão usa mais, a Alemanha e a França, que tanto falam em preservação, usam muito mais. Então, o Brasil é o 7º. Mas agora vamos fazer uma outra conta. Se nós pegarmos a produção de grãos que o Brasil tem e comparar com outros países, a relação grão, o uso de defensivos agrícolas, o Brasil é o 13º. Aí a Argentina, que está aqui do lado, usa mais, os Estados Unidos usa mais, a Polônia usa mais. Oi, professora. Oi. Tudo bem? Tudo. Professora, os anfíbios, que são os famosos sapos, pelo menos, os que a gente mais conhece, eles são uma peça-chave no meio ambiente, né? Eles têm um papel importante. Sim, os anfíbios eles são bioindicadores da qualidade do ambiente. Por que são bioindicadores? Porque eles têm uma pele permeável e eles necessitam da água para os seus processos de reprodução. Então, como eles vivem na água, pelo menos numa fase, não todos, mas isso permite com que eles recebam o que tem de substâncias, né, na água ou no próprio ambiente. Ou seja, se eles não estão indo bem, é porque o meio ambiente não está bem. Isso aí é realmente uma regra, né? Eles percebem, né, como eles são bioindicadores, eles percebem algumas alterações no ambiente. E isso afeta eles, deixando eles doentes? Sim, nós temos assim percebido assim ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, que os anfíbios eles têm reduzido o seu número em função, especialmente de doenças, né, provocadas por contaminantes ambientais ou por bactérias ou por vírus, né. A gente tem um vírus que tem provocado a extinção de muitas espécies, né, que é um vírus, um fungo que ele tem afetado a pele dos
anuros. E em níveis globais, ele tem reduzido muito as populações de anfíbios. Então, a gente está vivendo um momento muito drástico para os anfíbios. Eu ia perguntar assim, bom, a gente tem uma diversidade muito grande de anfíbios. Os sapos, as rãs, quem mais nós poderíamos colocar? Pererecas. As pererecas fazem parte desse grupo. Fazem parte desse grupo. Mas existem muitos tipos de sapos diferentes, de rãs diferentes. Esse movimento que está deixando esses bioindicadores doentes, né? Eles correm algum risco de extinção, ou pelo menos algumas espécies deles? Sim, os números são muito alarmantes. A gente tem, assim, no mundo, uma grande redução de anfíbios, né? No Brasil, a gente tem aproximadamente 1.000 espécies de anfíbios, sendo que 60% dessas espécies são endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Ela só ocorre aqui. Então, se ocorrer uma redução do ambiente onde que ele vive, essas espécies vão se extinguir. Dentro desse número, a gente sabe que em torno de 40% estão ameaçadas de extinção nos próximos anos. Então, é uma situação muito drástica para esse grupo animal. Eu fico pensando, professora, aqui, por exemplo, qual é o contato que eu tive com os anfíbios? Na infância, tinha aquela coisa de observar os girinos na escola, a gente encontrava, às vezes, a rã nas paredes do banheiro. Isso. Né? Então, mas fora esse contato mais errático, a gente não entende muito qual é o papel, além de ser um bioindicador, qual é o papel do anfíbio no meio ambiente. Quer dizer, se eles desaparecessem ou se essas espécies se reduzissem drasticamente, como isso impactaria a nossa vida? Muito, porque os anfíbios, eles basicamente são carnívoros e se alimentam de insetos. Então, a grande maioria. Então, você veja a importância que tem o anfíbio. Se a gente reduzir os anfíbios às populações, outras populações de outros grupos vão crescer. Então, o controle de insetos, estaria muito prejudicado. E se a gente pensar que muitas doenças hoje, o Zika, por exemplo, Sim. A dengue, que são doenças transmitidas por insetos, e se Sim. nós não tiver o predador direto, então, por exemplo, isso poderia aumentar muito. E os anfíbios, eles fazem parte de cadeias alimentares, Então, serpentes se alimentam de anfíbios, Mamíferos se alimentam de anfíbios. Quando a gente reduz um animal na cadeia, a gente está alterando toda a cadeia biológica, Então, isso é muito importante que a gente pense na preservação dessas espécies. E nesse sentido, bom, uma vez eu conversei com a professora Cláudia Petri, ela trouxe para o programa uma noção muito interessante de paisagismo e de paisagem, porque a gente sempre pensa em paisagismo, a decoração Sim. do pátio da minha casa, e a professora ilustrou o assunto muito bem, assim, lembrando que a paisagem são todos os lugares onde nós estamos inseridos, e os animais fazem parte dessa paisagem. Mas as paisagens, elas têm sido alteradas pela agricultura, e especialmente na nossa região, que somos uma região essencialmente agrícola. Quer dizer, a gente derruba matas naturais, fez isso historicamente, planta e a gente usa produtos agrícolas. Desse cenário todo, da onde vem o principal elemento que está impactando nos anfíbios aqui? Bom, como eu comentei, são vários os fatores que têm levado aos anfíbios terem anormalidades, que foi o caso desse projeto, Mas a gente tem, percebido e tem relacionado a questão de contaminantes ambientais, um deles, A questão de doenças, por exemplo, ranavírus e o fungo que eu comentei anteriormente, eles foram detectados recentemente aqui em Passo Fundo. O primeiro registro de ranavírus, que é um vírus que mata anfíbios, foi registrado aqui em Passo Fundo. A gente publicou recentemente um estudo também. E esse vírus, como é que ele se constitui? Da onde ele vem? Ele vem com espécies exóticas, Então, foi introduzido com espécies exóticas e ele ataca anfíbios. Especialmente, a gente detectou em espécies nativas, mas também na espécie rantouro gigante, que é uma espécie exótica. Então, são Brasil. coisas que não têm diretamente a ver com a agricultura, quer dizer, não afetam a produção agrícola, mas acabam resultando em alguma coisa que vai impactar as espécies, os anfíbios pontualmente. Sim. Então, são não vários... Não tem dano para a plantação, mas tem dano para o anfíbio. Isso, na realidade são vários fatores, Um deles, contaminantes ambientais, que nós podemos relacionar, a questão dos agrotóxicos, Outras questões é que esses contaminantes, eles podem fazer com que a imunidade dos anfíbios fique mais baixa e essas doenças possam atacar mais facilmente. Essa que é a questão, A alteração na fisiologia
morfologia desses animais. E esse material que vocês publicaram, professora, ele foi já considerado, foi percebido uma alta taxa de mortalidade ou não? Em que pé está esse estudo? O que vocês já conseguiram identificar? Não, foi um registro, assim, um registro pontual, né? Que foi registrado essas doenças, né? Foram registradas nos anfíbios e teríamos que continuar os estudos, né? Os estudos para identificar. Isso. E que tipo de anormalidade foi identificada? Bom, basicamente são anormalidades morfológicas que a gente percebeu porque nós não avançamos em outras questões, né? Então, morfologia, redução de membros, aumento de membros, alteração no formato do olho, modificações morfológicas, né, que foram percebidas. Anomalias, a gente poderia dizer. Isso. Alguma coisa relacionada à morte ou não? Só a anomalia, quer dizer, não levou os sapos a morrerem, por exemplo? A gente não acompanhou isso, porque a gente ia para o campo, né? Em vários projetos de pesquisa que nós temos, a gente ia para o campo, trazia os bichos para fazer uma série de estudos que a gente faz, né? No laboratório, e nós começamos a perceber, né? Essas modificações, faltando um membro, e aí a gente decidiu sistematizar em forma de um projeto, né? De uma aluna da graduação, naquela ocasião, e a gente foi, então, analisando o que aparecia e sistematizando. Falando em um estudo de graduação, eu fico pensando como isso impacta na vida dos alunos, né? Ir em loco, estar no campo, identificar isso, depois produzir um estudo sistematizado. Para a gente falar sobre isso, professora, nós vamos conferir o depoimento de quem começou esse projeto lá na graduação, que é a Thaís, que hoje já é aluna do mestrado aqui da UPF e nos conta como é que tudo começou. O projeto, ele começou em 2016, através do meu projeto de TCC, da graduação aqui em Ciências Biológicas. Eu já tinha contato com o laboratório de herpetologia, eu gostava bastante do grupo de anfíbios, que são os sapos, rãs e pererecas, e a partir de estudos que mostram o declínio nas populações de anfíbios, nós resolvemos investigar a incidência de anormalidades morfológicas aqui no norte do Rio Grande do Sul. Ele despertou em mim o amor pela pesquisa, por isso eu resolvi me inscrever no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, onde eu consegui uma bolsa da Fundação UPF e assim a gente pôde continuar o projeto que gerou, né, mais dúvidas, questionamentos que agora nós estamos tentando responder com outras análises. O Universidade Aberta está de volta. Hoje estamos conversando com a professora Noeli Zanella, coordenadora do projeto de pesquisa Análises de Anomalias Morfológicas de Anfíbios no norte do Rio Grande do Sul. Antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos saber um pouco mais sobre curiosidades dos anfíbios. Nem todo mundo é fã dos anfíbios. Muitos, inclusive, têm certa repulsa ou medo desses animais. E até por isso, não sabem muito sobre essa espécie. Por exemplo, você sabia que a palavra anfíbio significa vida dupla? Os anfíbios geralmente passam a primeira parte da vida na água e a última parte na terra. A espécie é separada em 3 ordens. A primeira é a Anura, que são os sapos e as rãs. A segunda é a Orodela, que são os tritões e as salamandras. Já a cobra-cega faz parte da ordem da Apoda. A maior parte dos anfíbios pertence à ordem dos anúrios, com mais de 5.000 espécies. Que bacana, são curiosidades interessantes, isso. né?
Pronto. Anfíbios é um bicho apaixonante para quem estuda, né? Não, quando ele disse, tem gente que não gosta, diz a professora aqui no estúdio, mas eu amo. Eu sou apaixonada por anfíbios mesmo. Quando começou a tua relação com os anfíbios, professora? Há muitos anos no doutorado, eu trabalhava com serpentes, né? E eu usava armadilhas, né, para fazer a coleta desses bichos e caía muito anfíbio. E a partir daí eu comecei a estudar anfíbios e isso já faz uns 15 anos, mais ou menos, eu trabalho assim quase direto com anfíbios. Mas não tem um anfíbio como bicho de estimação? Não, não tem. Não tem, porque eu sei que tem gente que tem cobra como bicho não de tenho. estimação, né? Não, até porque são animais silvestres, né? Então, levando para a questão da conservação, a gente evita, né, de ter esses animais em casa. O que faz eles irem para dentro de casa? Porque eventualmente a gente encontra uma perereca no banheiro, né? É umidade. Se tem por perto, assim, algum ambiente. Eles vão Até indo. entrando agora aqui na rádio, tinha ali na frente uma cantando. Não é o padrão normal cantarem durante o dia, mas em função da chuva que está se aproximando, né? E os anfíbios podem ser nocivos para nós, homens? Existem anfíbios venenosos? Tem alguns que têm toxinas, que a gente fala que tem veneno, né? Que a gente tem que ter cuidado, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem espécies que tenham nenhum problema para nós, né? É mais o medo mesmo de ver aquele animal estranho, que não é uma coisa que a gente encontra todo dia, é que né? tá muito relacionado à cultura, né? As pessoas têm medo do sapo. Na realidade, o sapo, ele tem veneno, tem toxinas na pele, mas ele não tem um efeito, assim, muito grave para o ser humano, até porque existe muita dificuldade de um acidente, né? A gente fala que eles são venenosos passivos, isto é, só sai o veneno se você apertar nas glândulas Você de veneno. machucar. É apertar, por exemplo, um cachorro dá uma mordida, um cão pode, né? É uma defesa, né? Isso. Eu fico pensando no nosso imaginário, agora tu falaste, né, uma questão cultural até, porque a gente desde a infância escuta falar, tem músicas de sapo, né, o sapo cururu. Isso. Então cria-se um imaginário até que alimenta um pouco essa estranheza em relação aos anfíbios, né? Professora, tu estavas contando para nós que foram feitas 2 publicações, então, uma sobre o hanavírus e a outra sobre esse fungo que tem um nome que eu não gravei. Batrachochytrium dendrobatidis. Eu não ia gravar mesmo. É difícil, aí a gente fala dendrobatidis, né? Tá, vamos começar um pouquinho pelo vírus, pelo Sim. hanavírus, né? Ele é um vírus comum, assim, já apareceu em outros lugares, no Brasil e no mundo? Não, a gente fez o primeiro registro para o Brasil aqui em Passo Fundo. Olha que interessante. É a primeira vez que a gente registra. Pode ser que ele esteja na natureza em outras regiões, mas o primeiro registro publicado foi aqui em Passo Fundo. Olha que interessante. Isso. Então, o que se sabe exatamente sobre esse fungo? Bom, a gente sabe pouca coisa, né? Ele afeta anfíbios e ele leva à morte. Então, nas postas, onde que a gente encontra o vírus, onde nós encontramos, nessa ocasião, os bichos estavam mortos. Mortos. Né? Isso. Tá, e ele causa anomalias genéticas? Não. Eu não se saberia sabe. ainda. Tá, e o fungo? Bom, o fungo ele é um problema mundial, ele não é problema só no Brasil. Esse fungo, BD que a gente chama, né, para abreviar, ele tem provocado a extinção em massa de anfíbios do mundo todo. No Brasil, tem relatos do Brasil todo, né? Não temos só aqui em Passo Fundo, né? Já existem várias publicações que mostram que a gente tem esse fungo nos anfíbios. Na pele dos anfíbios, ele destrói a pele e deixa o anfíbio mais vulnerável a outras doenças, então a bactérias, a outras doenças. Então não necessariamente ele mata, mas ele causa uma vulnerabilidade que pode levar à morte. Isso, mas tem levado à extinção das populações em função dessas alterações que ele provoca. Tá. E no caso só complementando, no caso de larvinhas, né, que são girinos, eles afetam a boca. Então, interfere, né, na formação, na alimentação e na formação do indivíduo adulto. Professora, agora mesmo tu comentou, né? Olha, os sapos são animais silvestres, estão na natureza, né? Existe algum tratamento, tanto para o fungo quanto para o vírus? Quer dizer, o que nós podemos fazer a respeito diretamente, né? Claro, tem todo um cuidado ambiental que poderia prevenir esse tipo de ocorrência, mas uma vez que isso está estabelecido, que é um problema, por exemplo, no caso do vírus, do fungo no mundo todo, vamos fazer o quê? Como é que nós resolvemos isso? Bom, isso aí é um questionamento, não saberia te responder, eu acho que é muito difícil a gente responder, porque como é a nível global, você pega praticamente todos os ambientes, né, estão geralmente contaminados, fica um pouco difícil da gente estabelecer alguma diretriz para eliminar o fungo, né? E aí teria que fazer um
um cuidado mais ambiental mesmo. Por enquanto, a gente está na fase de levantamentos e de estudos ainda. A gente não saberia como propor alternativas para esses bichos. Tá, né? agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se o professor sabe responder uma curiosidade que eu tive lhe ouvindo, que é o seguinte, bom, é um problema mundial, né? No caso do fungo, né? Sim. Um problema mundial. Está afetando sapos e rãs do mundo inteiro, em larga escala, Sim. levando à morte. Nós não podemos perder anfíbios assim, porque isso vai afetar gravemente o meio ambiente. Tem muitos aí à beira da extinção. Não existe algo para resolver imediatamente, um remédio que eu dê para o anfíbio que ele fique bom. Quanto tempo uma pesquisa assim leva até que a gente consiga dizer, olha, o problema é esse e nós vamos resolver assim? Tu só me faz perguntas difíceis, né? Mas é que senão a gente não fica aqui tenho muito apavorada. resposta. Realmente, assim, a gente não tem como precisar. Você veja que desde o conhecimento do vírus, dos anos 70 para cá, então não faz muito tempo, né, que a gente conhece o fungo, aliás, né, o fungo. A gente, então, assim, é pouco tempo de estudo, né, em termos de propor, né, alternativas para poder... Para saber exatamente o que o que fazer. Mas a gente, assim, o que a gente sabe é que as alterações ambientais, como o aquecimento global, as questões dos contaminantes que a gente vem falando, todas as questões, elas levam aos anfíbios ficarem mais sensíveis, né? Então, os fungos, eles acabam atuando muito mais sobre os anfíbios e provocando essa redução. Tu disse que os anfíbios são bioindicadores e antes tu disseste que eles são bioacumuladores. O que é um bioacumulador? Um bioacumulador é que ele, como ele recebe, ele tem a pele muito permeável, ele recebe tudo que está no ambiente, ele pode acumular isso dentro do corpo dele, nos tecidos. Né, que pode, então, alguma toxina pode ficar dentro do corpo dele. Hoje a gente vê, por exemplo, assim, ó, projetos como o Projeto Tamar, viveiros de peixes, que se dedicam a cuidar dos animais em extinção, né, e até a fazer uma reprodução assistida para depois liberar na natureza. Existem coisas assim para os anfíbios também, já ou ainda não? Não, ainda não, nós não temos nenhum projeto nessa linha, não. Não tem, isso vem a ser uma necessidade? Por enquanto, não. Eu acho que o que poderíamos pensar é, talvez, de manter as áreas que os anfíbios vivem um pouquinho melhor preservadas, né? Então, o que seriam as áreas? Bom, fragmentos florestais, né? Áreas úmidas. As áreas úmidas são extremamente importantes para os anfíbios. Essas áreas, elas deveriam ser protegidas para que essas espécies consigam sobreviver. Agora, eu vou tocar num assunto delicado, talvez, que é, bom, nós assistimos recentemente, né, uma queimada com uma dificuldade de controle muito grande, né? Nas regiões do Pantanal, da Floresta Amazônica, uma combinação de diferentes fatores que pode ter desencadeado isso, que não é a discussão aqui, mas como isso pode afetar essas populações, considerando que são grandes regiões florestais brasileiras, né? Bom, como eu falei, o Brasil é um país da biodiversidade, o país da megadiversidade, né? As queimadas, a redução desses ambientes tem reduzido muito, né? E afetado as populações. Então, isso com certeza Ou seja, então, além dos fungos e dos vírus produzidos pela nossa interferência direta com agrotóxicos e tal, que talvez possa estar desencadeando isso, ainda tem esses outros tipos de intervenções ou até de tragédias naturais, né? A fragmentação, ela impacta muito os anfíbios, né? E outros grupos animais, não somente anfíbios, né? A gente está aqui se referindo a anfíbios, aos rãs, sapos e pererecas, mas mamíferos sofrem com isso, né? Quando a gente diminui e forma um fragmento, né? Que a gente chama de fragmentação, a redução de um grande espaço, reduzindo, o que vai acontecer? O bicho que estava ocupando aquele espaço maior, ele acaba não tendo, né? Então, a gente reduz o espaço, o local. Reduz a oferta de alimento, reduz o lugar para morar. Isso, reduz tudo. E a população, consequentemente. E uma outra questão, assim, que é importante, por exemplo, anfíbios, como eu falei, eles dependem da água, né? Foi comentado ali na reportagem também, né? Que eles dependem para a reprodução, especialmente se não utilizam a água para reprodução, alguns são terrestres, eles utilizam o chão da floresta. O que acontece? Se você tem um fragmento florestal muito pequeno, a água está do lado de fora, ele tem que sair do fragmento florestal,
se deslocar para a água para reprodução. Então, nesse trajeto, ele sofre uma série de interferências. Por exemplo, ele pode ser muito mais caçado, né? Ele está muito mais vulnerável a... Pode não resistir ao trajeto Isso, que ele o calor, tem o que percorrer. sol, né? A radiação, uma série de outros fatores, né, que interferem. Bom, prova de que os sapos são muito importantes, que nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. É Sim, isso, com professora? certeza. Bom, agora nós vamos conferir o depoimento de outro participante do projeto, o Elias. Ele vai nos contar a sua experiência nessa pesquisa. Eu fui convidado a participar como voluntário da pesquisa e não pensei duas vezes em aceitar então o convite. Uma coisa principal no nosso curso é você pegar a parte prática da teoria e juntar as duas no campo. A pesquisa me ajudou muito a crescer profissionalmente, a juntar a teoria do que a gente aprende em sala de aula com a pesquisa no campo. São duas coisas muito distintas que caminham lado a lado. E essa pesquisa, então, foi o meu primeiro contato com uma pesquisa científica aqui na universidade e me ajudou muito a crescer profissionalmente como pessoa, saber ter uma responsabilidade maior perante uma pesquisa, porque a gente leva o nome da instituição junto. Professora, muito obrigada pela sua participação e pelos bolsistas que deram os seus depoimentos. Ok, obrigada. Bom, falar de como as ações do homem podem impactar o meio ambiente não é só importante, como é necessário. Se você gostou do nosso programa de hoje, você pode ver de novo na íntegra no canal do YouTube e a reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!